O chamado nasce no silêncio. Antes que Moisés fosse um libertador, ele foi um sobrevivente. Antes que falasse com Deus face a face, ele aprendeu a ouvir a voz do silêncio. Antes que abrisse o mar, ele passou por um rio estreito. Porque todo grande chamado começa pequeno, e quase sempre escondido. O nascimento em tempos de trevas. Era um tempo em que a sombra governava sobre Israel. Faraó havia se levantado com decretos de morte, tentando silenciar uma geração antes mesmo que ela tivesse voz. Os recém-nascidos hebreus eram arrancados dos braços das mães e jogados no rio Nilo. O propósito do inimigo era matar a promessa, mas quando Deus marca alguém, nem decreto de rei desmancha o plano. Quando Joquebede engravidou, ela sentiu que havia algo diferente naquele filho. Não sabia explicar, mas percebia que aquele bebê carregava um brilho nos olhos, como se guardasse um segredo eterno. E a Bíblia diz que ela viu que o menino era formoso. Essa palavra, no original, significa mais que beleza física, fala de destino, graça e propósito. Ao esconder Moisés por 3 meses, Joquebede estava dizendo: Satanás não vai decidir o futuro da minha casa. E aqui há um princípio profético para você. Existem promessas em sua vida que o inimigo tentou sufocar antes do tempo, mas Deus preservou em silêncio até o momento certo. Se essa palavra já começa a falar contigo, lembre-se, continue caminhando com a gente, existe revelação para você aqui. O cesto no rio, a primeira travessia. Quando Joquebede percebeu que não podia mais esconder o bebê, ela não o entregou à morte, entregou a Deus. Ela fez um cesto, passou betume, que simboliza cobertura e proteção, e colocou o menino no rio. À primeira vista, isso parecia abandono. Mas, na verdade, era o primeiro passo do plano divino. Moisés estava sendo levado pelas águas, não para morrer, mas para encontrar seu destino. O rio que matava os filhos dos hebreus agora se tornava o caminho que levava Moisés ao palácio. O mesmo cenário de morte virou cenário de milagre. E isso é um mistério espiritual. Deus usa o que o inimigo construiu para destruição como ponte para a honra. Miriam, a irmã de Moisés, seguia o cesto à distância. Ela observava em silêncio, esperando o movimento de Deus. Enquanto isso, a filha de Faraó descia ao rio para se banhar. Foi ali, no momento certo, na hora exata, que o cesto parou onde devia parar. Ela abre o cesto. Ela vê o bebê. O bebê chora. E o coração dela se move. Até quem não conhece Deus pode ser usado por ele quando chega o tempo do propósito. Deus usou uma princesa egípcia, criada em um palácio pagão, para proteger o libertador de Israel. Isso mostra que quando Deus determina um destino, até pessoas desconhecidas entram na história para cumprir o plano. Do palácio ao deserto, o homem entre 2 mundos. A princesa chama o bebê de Moisés, que significa tirado das águas. E ele cresce como príncipe, mas nunca deixa de sentir que sua alma não pertence ao luxo dos palácios. Nos corredores dourados do Egito, Moisés aprende política, escrita, liderança, estratégia militar. Ele aprende com filósofos, generais e sacerdotes. Mas enquanto seus olhos veem ouro, seu espírito sente que existe uma verdade maior do lado de fora. Moisés viveu dividido. Ele era hebreu, mas vestido como egípcio. Tinha sangue de escravo, mas voz de príncipe. Andava entre estátuas de deuses mortos, mas carregava a marca do Deus vivo. Talvez você também já tenha se sentido assim, fora do lugar, deslocado, como se sua alma pertencesse a uma terra que seus pés ainda não tocaram. Isso é sinal de chamado. O destino sussurra antes de falar. Moisés observa o sofrimento dos hebreus. Ele vê vergões nas costas, gritos de dor, lágrimas caindo de rostos cansados. Algo dentro dele se levanta, um clamor interno, uma indignação santa. O libertador já tremia dentro do príncipe. Mas Moisés ainda não estava pronto. Ele tinha força, mas não tinha sabedoria. Tinha paixão, mas não tinha direção. Tinha chamado, mas não tinha caráter moldado. Quando viu um egípcio espancar um hebreu, Moisés não suportou. Tomou a decisão certa, pela motivação certa, mas no tempo errado. E no reino de Deus, a coisa certa no tempo errado ainda é errada. Ele mata o egípcio. Enterra o corpo. E pensa que ninguém viu. Mas sempre existe um olhar. Sempre existe alguém. O chamado nos expõe antes de nos elevar.
Quando Moisés é confrontado no dia seguinte, ele percebe que seu segredo não era mais segredo. Faraó decide matá-lo. E Moisés foge, agora não mais como príncipe, mas como fugitivo. O deserto, escola de Deus, sala de silêncio. Moisés chega a Midian. Ali não há palácios, nem ouro, nem multidões. Há vento, areia e silêncio. E é nesse silêncio que Deus molda os escolhidos. No Egito, Moisés aprendeu a liderança humana. No deserto, ele aprenderia a dependência divina. Ele ajuda as filhas de Jetro. Ganha um lugar entre elas. Casa-se com Zípora. Torna-se pastor. O homem que foi treinado para comandar exércitos agora pastoreia ovelhas. E é aqui que o plano secreto de Deus começa a brilhar. O libertador de Israel aprenderia a conduzir pessoas, conduzindo animais. Porque quem não aprende a cuidar do pequeno, nunca estará pronto para liderar o grande. Durante 40 anos, Moisés caminhou pelo deserto sem ouvir a voz de Deus. Mas Deus observava. Os momentos mais silenciosos de sua vida eram, na verdade, os momentos mais profundos de preparação. Se alguma área da sua vida parece silenciosa, não confunda silêncio com ausência. O deserto é onde Deus fala mais alto, só que de maneiras que não percebemos de imediato. Se essa reflexão está tocando seu coração, considere se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos assim. Você fará parte de uma jornada espiritual profunda. A sarça ardente, quando o céu decide falar. Um dia, enquanto conduzia o rebanho de Jetro, Moisés vê algo estranho. Um arbusto em chamas. O fogo queimava, mas o arbusto não se consumia. Aquilo parecia contradizer as leis naturais. E onde a lógica termina, Deus começa. Moisés se aproxima, curioso, confuso, atraído. E quando ele chega perto, uma voz ecoa de dentro da chama. Moisés, Moisés. O céu fala seu nome 2 vezes. Não porque Deus repetiu, mas porque Deus chamou espírito e alma ao mesmo tempo. Quando Deus te chama, Ele não chama seu corpo, Ele chama quem você é no eterno. Moisés treme. O peso da presença invade o deserto. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. A santidade não estava no solo. A santidade estava na presença. Onde Deus pisa, terra vira altar. Então Deus revela o plano. Ele ouviu o clamor de Israel. Viu a aflição. E decidiu descer para libertá-los. Mas faria isso através de Moisés. O fugitivo seria líder. O tímido seria profeta. O quebrado seria instrumento. O improvável seria escolhido. E aqui começa o verdadeiro peso da história de Moisés, a transformação de um homem inseguro em voz divina sobre a terra. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário e se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo.